também. Uma coisa que... Obrigada, querida. Por nada, O que que isso. a gente tem visto aqui conversando com quem, respeitando o veganismo, mas com quem produz e quem tem interesse em consumir pelo aspecto da saúde, é que tem o mel, e aí é o mesmo pensamento que você usou antes, né? Quanto mel, eu tenho o processado, que é o pasteurizado, e tem um Uhum. outro tipo de extração que é a frio e que preservaria microelementos, e isso teria uma qualidade probiótica. E quem defende ele como um alimento positivo, né, vai falar Uhum. desse aspecto. Legal. Isso me faz, assim, voltar um pouco já falar outra coisa, mas como esse tema é fascinante, né? Quando a gente fala com uma pessoa como você, que tem essa visão tão bacana, a gente não lembra muito. A gente está aqui muito pensando nos doces, né? Porque os doces, eles têm esse efeito muito forte, onde a gente vê o açúcar objetivamente. Em relação aos carboidratos que a gente come no dia a dia, né? E aquilo tudo que vira açúcar, né? O arroz, o macarrão, aquela raizinha que a gente tem que comer, né? Que a gente podia dar uma pincelada passadinha nisso aí. Tá, você gostaria que eu comentasse assim, o quanto isso acaba influenciando também nos carboidratos do dia? Isso, no Perfeito. açúcar do Olha, dia. um prazer poder falar sobre isso, porque mais uma vez isso passa desapercebido nas refeições das pessoas. Eles não contam esses carboidratos no dia dela, né, das refeições, e nem imaginam que pode ser um carboidrato de alto índice glicêmico também, né? Então, com relação a, por exemplo, vamos falar aí de batata inglesa, do arroz branco, macarrões, né, de farinha de trigo aí que são produzidos dessa forma convencional, mais consumidas, pães. Então, muito comum em café da manhã as pessoas, comi só uma fatia de pão, só um pão francês com manteiga e só isso, doutor, não consumi mais nada. Mas cai nisso que a gente está conversando, o índice glicêmico elevado, dá aquele pico de açúcar no sangue, porque a absorção é muito rápida, todos esses elementos que a gente acabou de falar, o pâncreas detecta isso, libera um monte de insulina para segurar esse açúcar, não virar um diabetes, não se instalar um diabetes, provavelmente. E aí você, bom, tem a hipoglicemia, não necessariamente hipoglicemia, mas você tem a redução da glicemia. E um detalhe desse daí que vale a pena a gente comentar desse vai, sobe, desce, quando você consome alimento de alto índice glicêmico, você tem o quê? Você tem esse pico de açúcar, então aqui você está cheio de energia, um estado de humor ótimo, alegre, feliz, aí, bum, cai a glicemia em seguida. Aí você está desanimado, com baixa energia, irritado, querendo mais carboidrato, e aí você vai e come, bum, de novo, sobe e desce. Então, então sobe a glicemia, o pâncreas libera insulina. Aí você tem a queda, ele diminui a insulina, diminui a glicose, aí você tem fome. E fica nesse loop. Então, só para fechar esse raciocínio, a questão é a gente conseguir lembrar de sempre que puder consumir alimentos de índice glicêmico moderado para baixo e sempre ter bastante fibras, né, nessa composição, dependendo proteína e gordura, porque com isso você vai fazer com que esse pico de açúcar seja mais lento, com a liberação de insulina mais lenta, ou seja, você vai oscilar muito menos durante o dia esses picos, esses altos e baixos de açúcar, menos oscilação de humor, menos fome frequente, tá? Então, essa é uma questão bem importante, uma dica fundamental para a vida de todos nós, faz muita diferença, tá? Então, vai consumir uma fruta, se possível, talvez colocar uma chia, uma linhaça, um óleo de coco, alguma proteína, e automaticamente isso já vai fazer com que a absorção seja mais lenta, né? Esse pico de açúcar mais lento, a saciedade maior, tá? Bom, então, voltando a essa questão que você comentou, a gente tem sim o carboidrato vindo de todos os lados no nosso dia, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, não, mas eu não comi nenhum chocolate, não comi nem, sei lá, vamos colocar assim, nenhuma fruta doce, mas só arroz, feijão, fiz uns legumes cozidos, né, batata doce com mandioca, batata inglesa, bom, se lembrar mais algum, você me complementa aí, e não consumi quase nada de carboidrato hoje, na cabeça deles, né? Pelo contrário, isso também tem muito carboidrato aí. É um carboidrato de melhor qualidade que, né,
pão, de um açúcar refinado, mas para o corpo vai ser aquele mesmo entendimento. O corpo vai absorver, vai virar um combustível, um carboidrato, né? Esse vai virar um combustível, essa glicose no nosso corpo, o corpo utilizar, mas geralmente a gente consome muito mais do que precisa. Esse excesso, o corpo detecta e o fígado lá nas suas funções vai converter, por exemplo, em triglicérides, que é muito comum. Quando você avalia o exame de uma pessoa que você quer descobrir se a pessoa está abusando muito de carboidratos, você vai lá olhar o triglicérides, que é o que tem uma relação íntima com os carboidratos, né? Então, você automaticamente você vê se o colesterol total alto, mas na hora que você vê, é principalmente por causa dos triglicerídeos, que é um dos tipos de açúcar, de gordura do sangue, você automaticamente começa a associar com carboidrato. E quando ele está alto, é qualquer carboidrato. Pode ser um refinado, do arroz branco, do pão, das raízes, das frutas.